Meu nome é Clara. E desde que me entendo por gente, sou uma pessoa que sempre lutou por cada conquista. Cresci na periferia, filha de uma costureira e um pedreiro. A vida nunca foi fácil. Meus pais se foram cedo demais, e quem me criou foi minha avó, uma mulher forte e sábia. Ela me ensinou o valor do trabalho honesto e da dignidade. Então, desde muito jovem, precisei começar a trabalhar para sustentar a nós duas. Passei por muitos empregos, mas a vida como empregada doméstica foi o caminho que me trouxe até onde estou hoje. Tenho o privilégio de trabalhar para a Dona Helena, uma mulher incrível, generosa, que sempre me tratou como alguém da família. Não sei explicar como, mas ela enxerga muito além das aparências. Talvez seja por isso que, mesmo sendo rica e vivendo em um mundo completamente diferente do meu, nunca me fez sentir inferior. Pelo contrário, ela sempre me respeitou e valorizou o meu trabalho. Dona Helena é quase como uma segunda mãe para mim. Sempre diz que eu sou forte, decidida e, de certa forma, até mais corajosa do que muita gente do círculo social dela. Acho que é por isso que nós duas criamos um laço tão especial. Esses dias, ela me pegou de surpresa com um convite que, para falar a verdade, jamais imaginei que receberia. Clara, eu vou a uma festa de gala no próximo fim de semana. Disse ela numa manhã enquanto tomávamos café. E gostaria muito que você fosse comigo. Na hora eu ri, achando que fosse uma piada. Eu? Numa festa de gala? A mulher mais simples, de chinelos e cabelo preso que ela conhece? Mas logo percebi que Dona Helena estava falando sério. Ela queria realmente que eu fosse. Disse que seria uma experiência interessante para mim e que eu deveria conhecer esse outro lado da vida. Confesso que fiquei nervosa com a ideia. Imagine só, eu, Clara, uma simples empregada indo a um evento cheio de gente rica, poderosa. Eu nem sabia por onde começar a pensar nisso. Quando compartilhei minha preocupação, ela logo tratou de me tranquilizar. Clara, você merece estar lá tanto quanto qualquer outra pessoa. E você vai estar linda, não tenha dúvida. Ela disse isso de uma forma tão natural, tão confiante, que eu acreditei. Era como se, naquele momento, eu pudesse realmente pertencer àquele mundo, nem que fosse por uma noite. No entanto, a verdade é que eu não tinha nada apropriado para vestir. Mas é claro que Dona Helena, sempre uma mulher à frente de tudo, já tinha pensado nisso. No dia da festa, ela me levou até o quarto dela e abriu o armário. Escolha o que quiser, Clara. O que te fizer sentir bem. Eu fiquei sem palavras. Nunca imaginei que usaria um vestido de grife, desses que a gente só vê nas revistas de moda. Depois de um tempo vasculhando entre as opções, ela me ajudou a escolher um longo de seda azul marinho, que caía perfeitamente no corpo. Era elegante, clássico, e o tecido leve parecia dançar ao menor movimento. A parte mais difícil foi me acostumar com a ideia de estar maquiada e com os cabelos soltos. Dona Helena chamou uma cabeleireira e uma maquiadora para me arrumarem. E, quando vi meu reflexo no espelho, mal pude acreditar que era eu ali. Era como se uma outra Clara estivesse me olhando de volta. Uma versão que eu nem sabia que existia. Por mais nervosa que estivesse, Dona Helena continuava me incentivando. Lembre-se, Clara, você é incrível do jeito que é. Não importa o que as pessoas ao redor pensem. Eu sabia que ela tinha razão. Mas lá no fundo, ainda estava com medo de ser julgada, de parecer fora de lugar. Mas uma coisa era certa. Eu confiava em Dona Helena. Se ela acreditava que eu podia estar lá, eu acreditaria também. Então, com o coração batendo acelerado, entrei no carro ao lado dela e fomos para a festa. Meu coração estava na boca o tempo todo. Mas ela, com seu jeito calmo, foi me contando sobre as pessoas que estariam lá e como eu deveria me comportar. Não como se eu fosse uma empregada, mas como se eu fosse alguém que merecia estar naquele lugar, com a cabeça erguida e a dignidade intacta. Era um novo mundo que eu estava prestes a descobrir. E mal sabia eu que, naquela noite, minha vida mudaria completamente. Meu nome é Victor. E sim, eu sou o tipo de homem que as pessoas olham com respeito. Ou medo, o que, para ser honesto, nunca fez muita diferença para mim. Cresci no meio de poder e dinheiro, nasci com privilégios e sempre soube como usá-los a meu favor. Não vejo problema em ser quem sou, alguém que luta para manter tudo e todos sob controle. E, sinceramente, gosto das coisas assim. A vida no alto do topo pode ser solitária, sim, mas isso não me afeta. O que me incomoda de verdade é incompetência. Não tolero isso.
Hoje, então, foi um daqueles dias em que tive que lidar com isso o tempo todo. Estava preparando tudo para uma reunião importante com investidores internacionais, algo que poderia me trazer milhões em lucro. Porém, desde cedo parece que o universo decidiu testar a minha paciência. A primeira coisa que deu errado foi o atraso do meu motorista. O sujeito, que normalmente é pontual, simplesmente desapareceu. Tive que tomar a frente e dirigir eu mesmo, e isso já me deixou irritado logo pela manhã. Cheguei atrasado na empresa, o que para mim é inaceitável. Já na empresa, enquanto eu tentava colocar os planos da reunião em ordem, descobri que um dos meus gerentes, responsável por um dos contratos mais importantes, havia cometido um erro ridículo nos números, o que poderia nos custar milhões. Passei a manhã inteira gritando no telefone, tentando resolver a bagunça que ele criou. Mas é claro, no final sou eu quem tem que consertar tudo. E mais uma vez eu fiz. Por mais que goste de ter o controle, esses dias de erros e incompetências testam minha paciência. Não sei se o problema sou eu que exijo demais das pessoas ao meu redor ou se realmente as pessoas são inúteis. De qualquer forma, resolvi a reunião, garanti que o contrato não seria cancelado e ainda fechei um novo acordo, porque quando se trata de negócios, ninguém joga melhor do que eu. Porém, depois de um dia como esse, o que eu realmente queria era ir para casa, fechar o escritório e ficar sozinho, como sempre faço. A única coisa que me impedia de fazer isso era o maldito convite para a festa de gala, um evento que eu não podia recusar. Era uma daquelas festas cheias de gente da alta sociedade, ricaços que tentam provar quem é mais poderoso, mais influente, ou quem tem mais amigos importantes. Honestamente, eu detesto essas reuniões sociais, um monte de sorrisos falsos e conversas vazias. Mas, como tudo na vida, às vezes a gente tem que fazer o que é necessário, não o que quer. E naquela noite, estar presente na festa era uma dessas necessidades. Cheguei em casa exausto, mas sem tempo para descansar. Tomei um banho rápido, me vesti e olhei no espelho. Ali estava eu, Victor, impecável como sempre. O terno me caiu perfeitamente e o rosto, como de costume, não mostrava sinais de fraqueza. No fundo, é essa imagem que gosto de passar. A de um homem inabalável, inalcançável. Por mais que eu não quisesse ir, por mais que achasse que a festa seria um tédio total, eu sabia que havia uma razão maior para estar ali. Influência. Negócios são feitos em festas como essa, e quanto mais você é visto, mais respeito ganha. Eu gosto de estar no topo, e para isso preciso manter minha presença em eventos assim. Entrei no carro e saí, pronto para enfrentar mais uma noite de luxo, bebidas caras e gente tentando impressionar. O que eu não sabia naquela hora era que essa festa, essa maldita festa que eu estava relutante em ir, iria virar meu mundo de cabeça para baixo. Victor estava no salão, recostado em uma das paredes com uma taça de champanhe na mão, observando o ambiente com um olhar entediado. A festa de gala era como tantas outras que ele já havia frequentado. Homens engravatados trocando sorrisos falsos, mulheres em vestidos deslumbrantes tentando ser notadas, e, como sempre, os olhares se voltavam para ele. Ele sabia o efeito que causava. Era um dos solteiros mais cobiçados do mundo empresarial, e isso lhe dava uma sensação de poder, mas, ao mesmo tempo, de cansaço. Tudo era tão previsível. Enquanto seus olhos vagavam pelo salão, sem muita expectativa, algo inesperado chamou sua atenção. No meio de toda aquela pompa e superficialidade, havia uma mulher. Uma mulher diferente. Clara. Ela estava elegantemente vestida, um brilho de simplicidade misturado à sua beleza natural. Ela não parecia interessada em se destacar, em chamar atenção, e talvez fosse exatamente isso que a destacava. Não havia exagero em seus gestos, nada que sugerisse que ela estava ali para impressionar. E foi isso que prendeu Victor. Seus olhares se encontraram por um instante, e ele sentiu algo que não sentia há tempos, um fascínio verdadeiro. Havia algo em seus olhos, algo que exalava força e autenticidade. Ele não sabia de onde ela vinha, nem o que fazia ali, mas uma coisa era certa, ela não era como as outras. Deixando de lado o tédio, Victor se levantou, decidido. Cruzou o salão com passos firmes, ignorando os olhares que sempre o seguiam. Quando chegou até ela, o ambiente ao redor pareceu se apagar. Era como se apenas os dois existissem naquele momento.
Você parece diferente de todas as outras pessoas aqui, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de curiosidade. O que faz uma mulher como você em um lugar como este? Clara ergueu os olhos para ele, sem o menor sinal de nervosismo. Ela sabia quem ele era, Victor, o poderoso e arrogante empresário que todos temiam. Mas isso não a impressionava. Uma festa como esta não é exatamente o meu lugar, ela respondeu, com um leve sorriso. Mas às vezes, a vida nos coloca em cenários inesperados. Victor ficou surpreso com a resposta. A maioria das mulheres teria dito algo para agradá-lo, para ganhar seu favor. Mas Clara, ela falava de forma sincera, sem rodeios. Ele sentiu uma atração crescente por aquela mulher que não parecia intimidada por ele, nem pelos outros. E você não parece tentar se encaixar. Ele comentou, observando-a com admiração. Eu nunca fui boa em me encaixar, Clara sorriu, seus olhos brilhando com algo que ele não conseguia decifrar. E sinceramente, não tenho interesse em começar agora. A conversa continuou, fluindo de maneira natural e intensa. Cada palavra trocada parecia alimentar a química que crescia entre os dois. Victor ficou ainda mais fascinado por Clara, à medida que percebia sua personalidade forte e decidida. Ela não se curvava a seus comentários arrogantes. Ao contrário, ela o desafiava, respondendo com firmeza quando não concordava com algo que lhe dizia. Você é diferente de tudo que já conheci, ele confessou, sem perceber que estava falando em voz alta. Claro olhou, seus olhos se suavizando por um momento. Ela também estava sentindo aquilo, uma atração forte, algo que a puxava para ele de um jeito que ela não conseguia controlar. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas naquele momento, o coração falou mais alto que a razão. Quer sair daqui? Victor perguntou, sua voz suave e cheia de uma promessa silenciosa. Só nós dois. Ela hesitou por um segundo, sentindo a intensidade do momento, mas a atração entre eles era inegável, e ambos sabiam disso. Sim, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Sem mais palavras, eles deixaram o salão juntos, como se fossem os únicos no mundo. A tensão entre eles era palpável, cada toque, cada olhar trocado apenas aumentava a atração. Victor, acostumado a ter todas as mulheres que desejava, estava fascinado por Clara de uma forma que ele não conseguia explicar. Ela não estava tentando impressioná-lo, não estava tentando ganhar nada dele. E isso o desarmava completamente. Quando chegaram ao hotel, a tensão entre eles se transformou em algo mais intenso, mais profundo. O desejo que ambos sentiam explodiu no instante em que se encontraram sozinhos no quarto. Victor a puxou para perto, seus lábios se encontrando em um beijo carregado de paixão, desejo e algo mais, algo que ele não conseguia definir, mas que o puxava ainda mais para ela. Clara, por sua vez, estava completamente envolvida naquele momento. Ela sabia que aquilo não era certo, que seus mundos eram diferentes, mas, por um instante, ela permitiu que seu coração tomasse as rédeas. Ela se entregou completamente àquele homem, àquele momento, sem pensar nas consequências. Eles passaram a noite juntos, cada toque, cada beijo alimentando a paixão crescente entre os dois. Victor, acostumado a encontros superficiais, sentiu algo diferente naquela noite. Ele sentiu uma conexão verdadeira, uma chama que queimava mais intensamente do que qualquer outra que já havia experimentado. Clara, apesar de saber que aquilo era algo passageiro, também se sentia perdida naqueles braços, em um mundo que não era o seu, mas que, por uma noite, ela permitiu que fosse. Clara estava deitada ao lado de Victor, observando a suave respiração dele enquanto dormia profundamente. O quarto ainda estava envolto em silêncio, com apenas a luz da lua entrando pela janela, iluminando suavemente os contornos do rosto dele. Ele parecia tão calmo, vulnerável até. Era difícil acreditar que aquele era o mesmo homem arrogante e implacável que todos temiam. A noite que haviam passado juntos tinha sido mágica, intensa, como se algo maior estivesse destinado a acontecer entre eles. Mas à medida que os minutos passavam,
a realidade começou a se infiltrar em sua mente. Clara sabia, no fundo, que aquilo não podia continuar. Ele era Victor, um dos homens mais poderosos e temidos do meio empresarial. E ela? Ela era apenas Clara, uma empregada doméstica. O mundo dele era repleto de riqueza, status e poder. O dela era cheio de simplicidade, trabalho árduo e lutas diárias. Como ele reagiria se soubesse a verdade sobre quem ela era? Provavelmente a desprezaria, como fazia com todos que ele considerava inferiores. Seu coração doía ao pensar nisso. O carinho e a conexão que sentiu com ele naquela noite pareciam um sonho impossível de continuar. Com lágrimas silenciosas nos olhos, Clara se levantou da cama com cuidado para não acordá-lo. Ela olhou para ele uma última vez, gravando o momento na memória. Depois, com o coração apertado, vestiu suas roupas, pegou seus sapatos nas mãos e saiu silenciosamente do quarto. Ela caminhou pelos corredores do hotel, seu peito pesado com a decisão que acabará de tomar. Ao atravessar a porta da saída, ela sabia que provavelmente nunca mais veria Victor. Era melhor assim. Era mais seguro para seu coração e para sua vida simples. Quando Victor acordou, sentiu imediatamente que algo estava errado. Esticou o braço para o lado, mas a cama estava vazia. Ele abriu os olhos e olhou ao redor do quarto. Clara não estava mais lá. A roupa de cama estava desarrumada, e a sensação de sua presença ainda pairava no ar, mas ela havia partido. Nenhuma mensagem, nenhum bilhete. Ela simplesmente havia ido embora. Surpreendentemente, ao invés de sentir raiva ou frustração, Victor sentiu uma onda de fascínio crescer dentro dele. Qualquer outra mulher teria ficado, teria insistido em permanecer em sua vida. Mas Clara, ela era diferente. Ela não apenas foi embora, mas o fez sem qualquer pretensão. Ele não conseguia entender por quê, mas isso apenas o atraía ainda mais. Durante os dias que se seguiram, Victor não conseguia tirá-la da cabeça. Ele tentava se concentrar no trabalho, nas reuniões, nas negociações importantes, mas sua mente sempre voltava para ela. Para os olhos determinados, para a forma como ela falava sem medo, como não se importava com seu poder ou status. Aquela mulher misteriosa havia deixado uma marca em sua alma que ele não conseguia apagar. Quem era ela? Onde poderia encontrá-la novamente? Enquanto isso, Clara também não conseguia esquecer Victor. Embora soubesse que aquele encontro nunca deveria ter acontecido, ela se pegava pensando nele várias vezes durante o dia. O toque dele, a forma como ele a olhava. Tudo parecia tão real, mas ao mesmo tempo, tão distante de sua realidade. Um mês se passou desde aquela noite. A vida de Clara continuava seu curso, até que sua patroa, Dona Helena, lhe deu uma notícia inesperada. Ela estava de mudança para outro país para ficar mais perto de sua filha, que estava se casando. Clara ficou triste, mas compreendia a decisão. Helena havia sido uma excelente patroa, quase como uma mãe para ela. No entanto, Clara não podia acompanhá-la, pois precisava continuar cuidando de sua avó. Clara, não se preocupe, disse Helena, com um sorriso suave. Já arrumei um emprego para você em outra casa. Tenho certeza de que será uma boa oportunidade. Clara confiava em Helena, e aceitou a nova posição sem questionar. No dia marcado, chegou à nova casa onde começaria a trabalhar. Quando o táxi parou diante da propriedade, Clara não pôde evitar o choque. Era uma mansão gigantesca, muito maior e mais luxuosa do que qualquer casa em que já tivesse trabalhado. Ela foi recebida pelo mordomo, um homem de meia-idade de aparência formal, que a conduziu para dentro da mansão. Quantas pessoas moram aqui? Perguntou Clara, enquanto caminhava pelos imensos corredores. Apenas uma pessoa, senhorita, respondeu o mordomo, com uma leve reverência. O senhor Victor é o único residente desta casa. O nome soou como um trovão em seus ouvidos. Victor? Não podia ser.
seu coração começou a bater acelerado. Tentando manter a calma, Clara perguntou, quase sem fôlego: "O Sr. Victor? Como ele é?" O mordomo olhou para ela com uma expressão tranquila, como se achasse que todos já conheciam a resposta. "O Sr. Victor Rodrigues, claro. O empresário." Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sem dizer mais nada, ela saiu correndo pelos corredores da mansão, sua mente girando em desespero. Aquilo não podia estar acontecendo. Como o destino podia ser tão cruel? Ela virou e parou abruptamente diante de uma enorme porta de madeira. Ali, no centro do escritório, pendia um quadro gigantesco de Victor, o homem que ela havia conhecido naquela noite, o homem que ela havia tentado esquecer. Seu coração disparou. Clara precisava do emprego para cuidar de sua avó. Ela não podia perder essa oportunidade. Mas como iria enfrentar Victor agora? Como poderia trabalhar para o homem que, sem saber, já havia conquistado seu coração? Por um momento, ela ficou paralisada, olhando fixamente para o quadro, seu pensamento dividido entre o medo e a necessidade. Ela sabia que o reencontro era inevitável. E com ele, todas as memórias daquela noite voltariam à tona. Clara estava determinada a passar despercebida naquela casa imensa. Sabia que a mansão era grande o suficiente para que pudesse evitar Victor, e que, como um homem ocupado, ele raramente estava por lá. Ela se movia pelas passagens da casa como uma sombra, cuidando de suas tarefas de maneira silenciosa e eficiente, sempre certificando-se de que Victor nunca soubesse que ela estava por ali. Às vezes, porém, quando não conseguia se conter, Clara observava Victor de longe. Ela ouvia gritar com os empregados, exigindo perfeição em tudo. As pessoas ao redor pareciam quase tremer à sua presença, mas ele não notava o medo que causava. E então, quando o momento de fúria passava, Victor se retirava para seu escritório, sentava-se em sua grande cadeira de couro e ficava em silêncio, os olhos perdidos em algum ponto distante. Clara, espiando de trás de uma porta ou de uma escada, notava o olhar dele tão diferente daquele que via quando ele estava com os outros. Ali, sozinho, ele parecia vulnerável, quase triste. E, apesar de toda a arrogância e orgulho, ela não podia deixar de se perguntar se ele também estava pensando nela. Claro, ele nem imaginava que a mulher que ocupava seus pensamentos estava ali, dentro de sua própria casa, observando-o de longe. Nos dias que se seguiram, Clara passou a notar algo estranho acontecendo consigo mesma. Enjoos matinais começaram a ser uma presença constante, e a sensação de cansaço crescia a cada dia. Tentando não pensar no pior, ela comprou um teste de gravidez. Com as mãos trêmulas, Clara o fez, esperando ansiosa pelo resultado. 2 risquinhos apareceram no visor. Positivo. Seu coração disparou. Clara sentiu uma onda de desespero tomar conta de seu corpo. Ela estava grávida de Victor. Grávida do homem que nem sabia que ela existia naquela casa, o homem que só a conhecia por uma noite de paixão. Como a vida dela tinha chegado a esse ponto? Ela, uma empregada simples, agora esperava um filho do patrão, o homem que humilhava a todos ao seu redor. Como ele reagiria se descobrisse? Clara não podia se dar ao luxo de perder esse emprego, não quando sua avó dependia dela. Mas agora, havia uma nova vida a caminho, uma vida que ela não sabia como proteger nesse caos. Enquanto isso, a rotina de Victor parecia inalterada, pelo menos na superfície. Continuava o homem autoritário e orgulhoso de sempre, tratando seus funcionários com frieza e arrogância, como se o mundo estivesse sempre em dívida com ele. Mas por dentro, algo havia mudado. A cada dia que passava, ele se pegava pensando mais e mais naquela mulher misteriosa que o abandonara naquela noite. Ela havia deixado uma marca profunda em sua mente, e ele não conseguia esquecê-la. Nenhuma outra mulher com quem se envolvia trazia o mesmo impacto, o mesmo sentimento de intensidade que ela tinha deixado para trás. Um dia, sentado em seu escritório, com o olhar perdido como de costume,
ele lembrou de algo importante. Naquela festa, ele a tinha visto junto com Helena, uma que foi amiga de longa data de sua mãe. Se alguém soubesse como encontrar aquela mulher, seria ela. Vitor não perdeu tempo. Pegou o telefone e ligou para Helena. Helena, preciso saber algo, disse, sua voz firme e autoritária, como sempre. Aquela mulher que estava com você na festa. Quem é ela? Do outro lado da linha, Helena ficou em silêncio por um momento, intrigada pela pergunta repentina. Por que você quer saber, Vitor? Ela perguntou, sua voz com um leve tom de divertimento. Vitor hesitou por um segundo, mas foi direto. Eu fiquei impressionado com ela. Quero vê-la outra vez. Quem é ela? Onde posso encontrá-la? Helena, que sabia de toda a situação, não pôde evitar um sorriso discreto. Ela não podia simplesmente contar a ele, não ainda. Preferia deixar as coisas se desenrolarem naturalmente. Vitor, começou ela, sua voz calma e quase enigmática. Se você ainda não a viu, não se preocupe. Em breve, você a verá. Ela está mais perto de você do que imagina. Vitor franziu o senho, confuso com a resposta. O que você quer dizer com isso, Helena? Apenas confie em mim, respondeu ela. A vida tem uma maneira engraçada de nos surpreender. Helena deu uma desculpa que estava muito ocupada e desligou o telefone, antes que ele pudesse insistir, deixando Vitor intrigado e, de certo modo, ansioso. O que ela queria dizer? Como aquela mulher poderia estar perto dele, quando ele tinha procurado em todos os lugares possíveis e ninguém parecia saber quem ela era? Os dias seguintes passaram mais devagar para Vitor, e, de forma inconsciente, ele começou a observar com mais atenção os rostos ao seu redor, procurando por algo, ou melhor, por alguém, que ele não conseguia tirar da cabeça. Mas nunca passou pela sua cabeça procurar entre os empregados. Enquanto isso, Clara se escondia ainda mais, tentando evitar a qualquer custo que Vitor soubesse de sua presença. Ela sabia que o confronto seria inevitável, mas queria ganhar o máximo de tempo possível para processar sua nova realidade e a vida que carregava dentro de si. Até que, o mordomo a escolheu para ficar em seu lugar no fim de semana, para cobrir a folga dele servindo Vitor, ela não teve como escapar. Naquela manhã, Clara tentou de todas as maneiras escapar da responsabilidade que o mordomo havia lhe imposto. Ele havia escolhido justamente ela para servir Vitor durante o fim de semana, e a ideia de ficar tão próxima dele, sem que ele soubesse quem ela era, a aterrorizava. Seu coração disparava só de imaginar o que poderia acontecer. Mas, por mais que tentasse inventar desculpas ou encontrar uma forma de se esquivar, não teve escolha. Clara levantou-se bem cedo, antes de qualquer outro empregado, e preparou o café da manhã com perfeição. Escolheu cada item com cuidado, sabendo que Vitor era meticuloso com tudo que o cercava. Ela organizou a mesa com exatidão, tentando fazer tudo do jeito que ele gostava, na esperança de evitar uma confusão. Depois de tudo pronto, posicionou-se de pé ao lado da parede, como um soldado à espera de ordens, coração acelerado, pronta para servir. Vitor entrou na sala de jantar, sua presença enchendo o ambiente com o habitual ar de arrogância e superioridade. Sem sequer olhar para os lados ou cumprimentar Clara, ele se dirigiu à mesa e se sentou com um suspiro de aborrecimento. Clara ficou em silêncio, de cabeça baixa, tentando acalmar seus nervos, sabendo que ele não olhava para os rostos dos empregados, como se eles fossem invisíveis. Ele olhou para a mesa e, em questão de segundos, explodiu em um grito de irritação. Que diabos aconteceu aqui? Tudo está fora do lugar. A voz dele reverberava pela sala, imponente e cheia de desprezo. Clara, com o coração na garganta, pediu desculpas em um sussurro, mal conseguindo olhar para ele. Eu sinto muito, senhor. Eu não te dei permissão para falar. Ele a cortou bruscamente, sua voz autoritária ecoando como uma sentença. Algo dentro de Clara, porém, se quebrou naquele momento.
A raiva que ela vinha engolindo por tanto tempo subiu à superfície, alimentada pela maneira humilhante como ele tratava a todos ao seu redor. E, antes que pudesse pensar nas consequências, a coragem tomou conta dela. Permissão para falar? Ela disparou, erguendo a cabeça e olhando diretamente para Victor. O Senhor vive tratando as pessoas como se fossem objetos. Não somos nada além de empregados para você, como se fossemos menos humanos por estarmos aqui servindo. Mas a verdade é que o Senhor não sabe o que é trabalhar de verdade, não sabe o que é acordar de madrugada, viver com salário baixo e ainda ser tratado como lixo. Quem o Senhor pensa que é para falar assim com os outros? A sala de jantar caiu em um silêncio sepulcral. Os olhos de Victor se arregalaram de incredulidade. Ele nunca, em todos os seus anos de vida, tinha sido desafiado dessa maneira e por uma simples empregada. Nos seus piores pesadelos, isso jamais havia acontecido. Ele olhou para Clara, chocado com a ousadia dela, e de repente, algo nele congelou. Ela parecia tanto com a mulher que ele não conseguia tirar da cabeça. Mas isso era impossível. Aquela mulher que ele conheceu naquela noite era encantadora, misteriosa, refinada. E Clara era apenas uma empregada, não poderia ser a mesma pessoa. Ainda assim, a semelhança física era perturbadora. Ele ficou paralisado por alguns segundos, tentando processar a situação, mas então sua expressão de arrogância retornou. "Qual é o seu nome?" Ele perguntou, com a voz mais baixa, quase intimidante, dando um passo na direção dela. Clara, com o coração acelerado, sabia que não poderia admitir quem realmente era. O medo a tomou, e ela disse a primeira coisa que veio à mente. Maria respondeu, sem conseguir sustentar o olhar dele por muito tempo. Victor ficou calado por um momento, apenas a observando. Parecia avaliá-la com os olhos, tentando decifrar algo que o incomodava. Finalmente, ele soltou um suspiro de desprezo e disse com frieza: "Maria, você tem 2 minutos para arrumar esta mesa do jeito certo." Clara sentiu sua raiva aumentar novamente. Ele era realmente um homem sem coração, incapaz de ver qualquer coisa além do seu próprio ego. Ela olhou para ele, firme, com a mesma determinação que a fez desafiá-lo antes. "Eu me levantei de madrugada para arrumar tudo do jeito que o Senhor gosta", disse Clara, com a voz cheia de emoção. "Se acha que não está bom, arrume o Senhor mesmo." Sem esperar por uma resposta, ela virou as costas e caminhou em direção à cozinha, deixando Victor ali, boquiaberto, sem acreditar no que acabará de acontecer. Victor ficou parado, sem palavras, olhando para a mesa e tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Nenhuma mulher ou homem, muito menos um empregado, jamais ousara falar com ele daquela forma. E agora, uma simples empregada o havia desafiado, abandonando-o no meio de um acesso de raiva. E o mais perturbador de tudo, ela o deixará intrigado, fascinado, até... Enquanto ele refletia sobre o confronto, uma certeza incômoda crescia dentro dele. Aquela mulher, Maria, era diferente de todas as outras. Ela não se curvava diante dele como todas as demais. E ele não conseguia tirar os olhos dela. Victor entrou em seu escritório com passos pesados, a porta se fechando com um baque que ecoou pelo ambiente. Ele jogou-se na poltrona de couro atrás da grande mesa de mogno, os pensamentos rodopiando como uma tempestade em sua mente. Aquela mulher. Maria. Como ela ousou? Eu? Victor Torres, o homem mais respeitado e temido desse meio, sendo desafiado por uma empregada? Nunca aconteceu algo assim. Nunca ninguém teve a audácia de me enfrentar, muito menos alguém como ela. Eu devia ter a mandado embora na mesma hora. Deveria ter acabado com isso. Feito ela se lembrar de que comigo ninguém fala assim. Vou até a janela e olho para o jardim. Lá fora todos os trabalhadores fazem suas tarefas em silêncio, obedientes, como sempre. Ninguém levanta a cabeça. Ninguém sequer ousa cruzar o olhar comigo. Mas ela, Maria, aquela maldita mulher. O que diabos está acontecendo comigo? Eu deveria estar furioso, explodindo de raiva. Em vez disso, estou aqui, repassando cada segundo daquela cena.
Ela não só me desafiou, ela me desafiou, de cabeça erguida, com uma confiança que ninguém tem. Como pode uma empregada falar assim comigo? Comigo, Victor Torres, o homem que todos temem. E o pior de tudo é que eu não consigo tirar aquela cena da cabeça. Eu me pego pensando, por que estou fazendo isso? Por que estou permitindo que isso aconteça? Eu sou Victor Torres, eu não fico refletindo sobre estas coisas. Eu sou o tipo de homem que toma uma decisão e não se importa com o que outros vão dizer. Sinto o sangue fervendo, mas é um tipo diferente de raiva. Isso me incomoda mais do que qualquer insulto que ela possa ter me dado. Eu deveria estar chamando-a agora, exigindo que ela saísse com a maior humilhação possível. Era o que deveria estar fazendo. Mas aqui estou eu parado pensando em como ela teve coragem de me olhar desse jeito, de falar comigo como se eu fosse um igual. Eu me pego pensando, por que estou permitindo que isso aconteça? É loucura. Eu estou ficando louco? E aqueles olhos, diabos, aqueles olhos. A maneira como ela me olhou sem um pingo de medo. Quem faz isso? Quem olha Victor Torres na cara e diz, arrume você mesmo. Como pode alguém tão insignificante, uma simples empregada, ter essa audácia? E o pior porque isso está confundindo tanto comigo. Sempre foi fácil para mim. As mulheres fazem de tudo para me agradar. Se curvam, sorriem, jogam seus elogios falsos. Eu vejo através delas, todos iguais. Mas ela simplesmente virou as costas e foi embora. Como se não se importasse. Como se eu fosse qualquer trapo velho. Isso nunca aconteceu antes. Nenhuma mulher me deixou assim, intrigado, querendo saber mais. Mas ela me desafia. E eu não sei se estou irritado ou nem quero pensar nisso. Droga. O que eu deveria estar fazendo agora? Chamá-la de volta? Humilhá-la na frente de todos? Claro, é isso que Victor Torres faria. Mas ao invés disso, aqui estou eu, querendo saber mais, querendo entender quem é essa tal de Maria, querendo droga. Eu preciso vê-la de novo. O que está acontecendo comigo? Eu deveria detestá-la. Eu deveria estar pensando em como me livrar dela. Mas em vez disso, estou aqui, parado, pensando naquela mulher com a boca afiada e coragem o suficiente para me enfrentar. Eu estou ficando louco? O que eu vou fazer com essa mulher? Ei pessoal, quero te apresentar o primeiro e-book do canal, Segredos da Fazenda, Renascendo no Amor. É um romance que mistura drama e emoções intensas. Imagina, um fazendeiro viúvo, carrancudo, que fechou o coração depois de uma grande perda, e uma patricinha da cidade grande que vai parar na fazenda dele por puro acaso. Totalmente opostos, né? Mas as faíscas que rolam entre eles vão desafiar tudo o que você espera de uma história de amor. Entre segredos, conflitos e muita emoção, esse romance vai te mostrar que o coração tem seus próprios planos, mesmo quando a razão diz o contrário. Se você ama histórias que tocam fundo e te fazem torcer pelos personagens até o último capítulo, não pode perder essa. Quer saber o que acontece quando esses dois mundos colidem? Não vou dar spoilers, mas já te adianto, esse amor vai te emocionar do início ao fim. E o melhor, está disponível na Amazon por apenas R$ 5,99. Corre lá e garante o seu. E se você curtir, não esquece de deixar sua avaliação, hein? O link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero lá.